Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver a gravação. Eu me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio do Nordeste. Nesta oportunidade, estamos com mais um treinamento oferecido para vocês de uma série de cursos, a qual nós chamamos a série de Academia da Indústria. Lembrando que nós estamos com esse módulo aqui, as noções básicas do auxiliar de produção de alta performance. Nosso terceiro encontro. Você que está vendo a primeira vez esse vídeo, sabe que já tivemos 2 aulas sobre esse assunto e pedimos que você assista as 2 primeiras para entender a sequência pedagógica do que estamos falando. O objetivo é mostrarmos quais são as competências básicas que devem ter um profissional que trabalha ou deseja trabalhar como auxiliar de produção e como ele obter uma boa, uma alta performance. Evidentemente que queríamos que você continuasse com os cursos desta série, chamada de Academia da Indústria. Os demais cursos são o próximo, logo após esse curso auxiliar de produção de alta performance, você vai ter as rotinas e operações do almoxarifado. Em seguida, a parte da gestão da produção propriamente dita, com os cursos de PPCP, falando sobre as ferramentas da qualidade, também o método 5S, o programa 5S, também chamado como programa de olho, e finalmente concluímos com as rotinas e as operações da logística da expedição. Dessa forma, nós acreditamos que ao concluir os 6 cursos do projeto Academia da Indústria, você vai ter uma visão básica de como funciona toda uma fábrica, desde a chegada, até mesmo desde as compras dos insumos, como comprar de forma eficaz e eficiente aqui, e, evidentemente, quando esses insumos chegarem na fábrica, como fazer a devida conferência, a guarda desse material no lugar chamado almoxarifado, e depois passar esses insumos para a fabricação, mediante a ordem de fabricação, a comunicação que existirá entre a fábrica, o chão de fábrica propriamente dito, onde está a produção dos produtos do almoxarifado, e uma vez que esses produtos estejam prontos, estejam acabados, como levá-los ao DPA. Nós vimos, então, na aula 1 e 2, que é importante você, se possível, fazer todos os 6 módulos para ter uma noção geral de como funciona isso aqui, mas também começar a colocar isso em prática, quer seja um trabalho, e hoje as fábricas têm programas de jovem aprendiz, programas de estágios e trabalho propriamente dito. Em cada departamento desse, vou chamar assim, ou setor ou área, vamos dividir em 3 grandes blocos, o almoxarifado, a produção e a expedição. Cada área dessa tem suas rotinas, tem seus cargos a serem executados, com as suas respectivas operações e tarefas. Em cada tarefa, em cada operação, nós temos isso aqui, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. O que é que nós evidenciamos, então, em outros momentos? Que é importante que você, do mesmo modo que está fazendo aqui os cursos da Academia da Indústria para obter os conhecimentos teóricos, e através deles você tem a oportunidade de colocar isso em prática, para que os seus conhecimentos virem habilidades, é importante também que você consiga uma oportunidade de trabalho, numa fábrica, quer seja lá no almoxarifado, ou na produção, uma vez que aqui o curso vigente auxiliar de produção de alta performance, ou quem sabe na expedição. O que eu quero dizer é que em cada área dessa haverá os POPs, haverá procedimentos operacionais padrão, e você, como auxiliar aqui de produção, você vai, ao conhecer como funciona cada função daquela, cada operação, você vai ter os conhecimentos práticos, que também vai gerar habilidades. E, claro,
tudo dependerá das suas atitudes para que você permaneça na empresa quanto tempo for necessário, mas também cresça na empresa. As atitudes, ela faz com que você progrida em termos de carreira profissional, mas também causa as demissões. Nós evidenciamos durante os nossos treinamentos o conhecimento. O conhecimento para que você ganhe a competência profissional necessária, e só lembrando que quando você consegue trabalhar aquele trabalho, já que existem os POPs, os procedimentos operacionais padrão, você também vai ganhar conhecimento ali, que vai gerar habilidades. E essas habilidades, lembrando, até porque evidenciamos isso nas últimas aulas, haverá duas características de habilidades profissionais: as habilidades técnicas, chamadas de hard skills, que são justamente você aprendeu as rotinas do cargo inerente àquela função, porque aqui nessa figura você tem aqui 5 auxiliares de produção em cada cargo desse, em cada função, tem um procedimento operacional padrão. Se você aprende as rotinas aqui, você já vai ter essa habilidade técnica. O ideal é que você circule, ande, experiencie todos os cargos daquele seu setor para aumentar a sua competência profissional, e você também vai ter pessoas que vão trabalhando com você, a sua equipe, porque a nota é da equipe, e isso vai melhorando as suas habilidades comportamentais, chamadas de soft skill. Para subir de cargo, para se tornar um líder do setor, você precisa ter essas duas coisas. Essa aqui é como se fosse duas colunas: a coluna das suas habilidades técnicas, mediante o conhecimento ou adquirido em treinamentos, em estudos, faculdades, são os conhecimentos técnicos, mas é no dia a dia, trabalhando com a equipe, que você vai criar as suas habilidades comportamentais através de você amadurecer, ter inteligência emocional. E um líder precisa disso. Durante as ferramentas, os cursos sobre gestão da produção, nós queremos evidenciar esse aspecto. Lembrando que as atitudes definem a sua eficácia, a sua eficiência. Por quê? Em tese, você já conheceu as suas rotinas e já está com as habilidades, pelo menos técnicas, de exercer o que é preciso fazer, já sabe o que é para fazer. Agora, o querer fazer está com você. Nesse curso, então, observe que nós estamos evidenciando atitudes. As primeiras atitudes que vai colocar em xeque você permanecer na empresa são o que nós falamos de as atitudes relacionadas com eficácia e eficiência. Daí que nós falamos na aula passada trechos, pelo menos princípios extraídos do livro chamado Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente o quê? Eficazes. O que é isso? São pessoas que a atitude é um ato consciente de alguém que quer fazer algo. Então, eu estou como auxiliar de produção, eu tenho já o conhecimento, eu sei o que deve fazer, e nesse saber fazer, como toda fábrica, a cultura de fábrica é metas, até nós vamos ver hoje mais sobre isso, metas diárias, metas do turno de trabalho, metas de hora, e se você tiver uma atitude de querer atingir essa meta, essa atitude repetida vira hábito. E as empresas procuram pessoas altamente o quê? Eficazes. Há um livro chamado Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Eu pergunto, quais são os seus hábitos que te tornam eficaz? Relembrando, eficácia nada mais é do que atingir metas, atingir objetivos. A partir daqui, você vai melhorando a sua eficiência. Ou seja, eu tive a, a meta é para que eu atinja uma nota 7, como exemplo, e eu fui lá, me esforcei e tive atitudes que me levou a ter uma nota 7. Eu fui eficaz, mas na próxima semana, no próximo mês, no próximo semestre, eu vou melhorar essa nota, eu vou para um 7,5, depois eu vou para um 8. Quando alguém ver você com um nível 9,
vai saber que um dia você foi 7. Ou seja, eu fui eficaz um dia, mas eu procurei ser melhor, mais rápido. É a palavra eficiência que a gente fala. Claro, sem perder a sua qualidade. Então, isso aqui é importante porque nós vimos isso nas aulas passadas. Olha a aula em 2, que a gente falou desses princípios, e como dica de leitura, esse livro é muito bom, são lições poderosas para a transformação pessoal. E haverá outros que nós vamos citar aqui. Até agora, auxiliar de alta performance, auxiliar de produção de alta performance, alguém que tem o quê? Disciplina, tem foco, ele vai tendo cuidado com os seus hábitos. Os hábitos é que vai fazer com que ele seja visto na equipe como um bola cheia, alguém está sempre motivado, está pronto para trabalhar, ou um gato preguiçoso, chamado também de bola murcha, alguém que não quer trabalho, quer emprego. Ou seja, ele está preocupado só em querer receber o dinheiro no final do mês, mas não é isso que as empresas procuram. Se você for alguém que até mesmo, ainda nos primeiros dias de trabalho, eu estou falando do primeiro mês, até mesmo na experiência, você não conseguiu ser eficaz, o nível 7 ainda não chegou, porque você ainda não dominou ali os conhecimentos padrões daquela rotina, mas se você é alguém motivado, alguém que mostra, eu comecei com nota 5 na primeira semana, mas na semana seguinte eu já fui para 5,5, depois para o 6, um líder diz, esse rapaz tem como estar na minha equipe, porque ele melhora a sua performance. Claro, para permanecer em determinado período de tempo, ele tem que ter uma nota 7, porque eu preciso de alguém eficaz. Mas o que eu quero mostrar, então, nessa aula, é o poder das atitudes de alguém que diz, eu preciso melhorar a minha performance. Essas pessoas são chamadas de proativas. É o primeiro hábito do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é a proatividade. É o que a gente chama de ser alguém entusiasmado. Essa palavra entusiasmo é uma palavra grega que vem, a origem dela é theos, asmos. Em theos, asmos. Em é dentro, theos está relacionado com Deus e asmos relacionado com força. A origem grega da palavra é ter Deus dentro de você como uma força geradora para você atingir seus objetivos. Então, as empresas hoje procuram gente entusiasmada, tem gás dentro delas, em outras palavras, proativas. Pausa. Você que está fazendo esse curso e deseja trabalhar numa fábrica, lembre disso, é a primeira lição. Seja entusiasmado sempre e dê o seu melhor. E procure, evidentemente, melhorar dia a dia, pouco a pouco, mas melhore. Você vai crescer na empresa. Muitas pessoas são honestas, sinceras e querem isso. Mas muitas vezes não atingem a meta necessária da eficácia, porque falta o hábito 2 e 3 do livro, Os 7 Hábitos, ele fala de gestão do tempo. Ele não sabe ainda na rotina dele de separar o que é tarefas de produção e tarefas de ocupação, e até mesmo ele é novato na empresa, quer fazer amizade com todos, e muitas vezes ele se vê achando que com isso vai fazer novas amizades, ele deixa muitas tarefas suas, que são as tarefas de produção, para querer ajudar os colegas e se envolve com tarefas de ocupação. Não estou dizendo que você não deva ajudar a sua equipe, não é isso. Mas o que eu quero falar é que primeiro as tarefas de produção sua, assuma a sua responsabilidade. Então, o que são tarefas de produção? São aquelas que levam o colaborador na direção da sua meta. É aqui que você tem que ter foco. É aqui que você tem que ter disciplina. E que seriam as tarefas de ocupação? São aquelas que muitas vezes até precisam ser executadas, como dar um auxílio a alguém ou outro setor, mas não estão atreladas à meta. Aí é que você só tem um dia, você só tem um turno a trabalhar, você só tem
4 horas no turno, você só tem 1 hora como exemplo. Aí você tem que saber gerenciar isso. Porque a primeira coisa que você vai precisar ter é eficácia, que é atingir metas. E para eficácia melhorar, ou seja, de eficácia você virar eficiente, que juntando as duas dá o nível da sua produtividade, você tem que terminar aquela hora. Em fábricas é tão importante que às vezes é a primeira hora, de 8 às 9, como exemplo, você precisa ter a meta da hora e terminar aquela meta com margem, até mesmo para você melhorar a sua eficiência. Mas o foco aqui é tarefas de produção. Relembrando que são tarefas de produção com margem, são aquelas que são concluídas antes do prazo estabelecido, ou a meta superada com a folga necessária. Toda fábrica que já teve pelo menos algum princípio, algum momento de consultoria ou gestão profissional por trás, ele já tem toda a gestão da fábrica programada com os POPs, com os procedimentos operacionais padrão, que já foi testado, e chega para o operário e diz, olha, nós já planejamos isso aqui, essa rotina da primeira hora. Se você executar isso, você vai atingir a meta com margem, com folga. Em termos práticos, se é para produzir 30 peças, ou 50, dependendo do que é a produção, se você seguir o padrão, você atinge em 60 minutos, em 50 minutos, você atinge sua meta com margem, com folga. Para quê? Para você descansar, ou até mesmo melhorar a sua performance. Se olha para atingir 30 peças em 1 hora, em 50 minutos eu atingi com margem, eu tenho 10 minutos para melhorar a minha performance, continuar produzindo. Aí você tem tempo, aquele turno, para auxiliar os colegas. Mas se você é alguém que ainda está começando, está lá com afinco, com entusiasmo, mas sabe que na primeira hora eu preciso atingir 30 produtos, a minha produção é de 30, eu estou dando um exemplo aleatório, e chega no final da hora e você atinge as 30, foi sem margem aquela produção. Então, tarefas de produção sem margem são aquelas que são concluídas quase no limite do prazo ou até depois do vencimento deste. É o famoso, ufa, terminei, de manhã eu tenho que fazer 100 peças. Era 11 horas, quando deu 11 horas, terminei. Foi eficaz. E a eficiência? Daí você precisa melhorar o seu método. Porque às vezes o erro está no método, tá? No planejar das ações. Quando você é eficaz, atinge com folga, aí você pode, gerenciando o seu tempo com a equipe e a liderança da equipe, ter as tarefas de ocupação, que são divididas em obrigatórias, que são aquelas que, apesar de não estar atreladas à meta da produção, precisam ser feitas, limpeza do ambiente de trabalho, retrabalho por causa da qualidade, etc., ou as tarefas de ocupação dispensáveis, que você pode fazê-la ou não, são aquelas que sequer precisam ser feitas e, se possível, dispensar. Estamos falando por causa da meta sua. Conversas paralelas e ajudar um colega, etc. Então, é importante você saber definir as suas tarefas de produção. É o mais importante. No livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele fala disso. Você tem que ser alguém proativo, entusiasmado, bola cheia, e depois alguém que gerencia seu tempo, dando ênfase primeiro no mais importante. Você já tem as metas a atingir e você vai melhorando a sua performance pouco a pouco. Lembre-se, ocupar-se não é produzir. Tem que ter tarefas de produção com margem. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Você precisa ter margem para melhorar o seu desempenho. Aí é a sua eficiência. As rotinas, basicamente, de profissionais que atuam na produção, ela tem que entender que existe um POP, existe um procedimento operacional padrão, que alguém já planejou isso, é também chamado de PDCA, palavras em inglês, o P vem de plan, o D de do, e o C de checar e A de agir. Então, alguém planeja as rotinas
as rotinas daquele turno, daquela hora. E nessas rotinas, alguém que já planejou, ele sabe que tem que ter margem para as atividades previsíveis necessárias para as rotinas de produção e as que são imprevistas para ocupação, né? As rotinas de produção estão relacionadas com o atingimento das metas. É só uma questão de se organizar, de foco. Já as imprevistas é uma questão de gerenciamento, onde entra o trabalho em equipe, onde entra a liderança. Lembrando que nos 60 minutos, a gestão da empresa ela planeja aquela hora, dá o planejamento para você, o procedimento padrão você deve executar. E se você trabalha com margem, você atinge a meta da hora, vai sobrar aquela margem para que você faça o quê? Para você gerenciar o seu turno, sua hora, seu dia. Isso é chamado nos estudos de gestão do tempo o método Pomodoro. Pomodoro é relacionado a tomates em Itália, foi um estudioso italiano que desenvolveu esse método. Ele fala qualquer pessoa, desde um auxiliar de produção de alta performance, um profissional liberal, se ele separa o seu dia em turnos de 4 horas, como exemplo, e às 4 horas ele planeja as tarefas do dia. Isso numa fábrica, como eu falei, que já tem a gestão profissional, ele já tem o procedimento padrão. Alguém já planejou aquilo ali, estudadamente, de forma criteriosa. Aquela primeira hora, quando ele estabelece meta, não é a meta de uma hora toda, é uma meta para você marcar em 50 minutos, para que você tenha 10 minutos extras para as tarefas de ocupação. Claro que não é obrigado a ser assim, no final do dia, no final do turno, aí tem a gestão da equipe, ó, atingimos a meta, mas precisamos ainda agora fazer essas outras atividades de ocupação. Mas, em primeiro lugar, é a eficácia, é atingir a meta. Daí você precisa de foco, diminuir as distrações, e tarefas de ocupação, é ter foco e ter disciplina, ter entusiasmo na sua responsabilidade. Aí sim, atingiu a meta com margem, após 50 minutos de foco, você gerencia, quando eu digo você, é a equipe. Há um líder que vai gerenciar os 10 minutos restantes. Claro, tem um momento de descanso que está dentro do plano dos estudos de tempos e movimentos, tem um momento de você descansar sim, mas tem um momento de você cooperar com as atividades imprevistas, e aí após os 25 minutos ou 10 do turno, ou do dia, quando se trabalha em equipe, você vai ver que as tarefas de produção foram, no caso aqui, houve foram atingidas as metas estabelecidas. O importante é focar nos primeiros minutos. E esses minutos restantes, deixe com o líder da equipe. Ele quem vai planejar, você vai executar, e ele também vai checar, e haverá sempre uma premiação. Haverá sempre um elogio para aquele profissional que foi altamente o que eficaz. Nesse momento, o que eu quero falar para você é: dê o seu melhor. Faça o seu melhor com os recursos que você tem disponíveis e com a capacidade técnica comportamental que você adquiriu. Há um outro livro chamado Arruma a Sua Cama, que embaixo diz: pequenas atitudes que podem mudar a sua vida, talvez o mundo, mas com certeza uma fábrica inteira, com profissionais entusiasmados que sabem o poder do hábito e que quando eles chegam para trabalhar na manhã ou na hora, se eles forem entusiasmados e no ritmo que a gente considera normal, ele vai atingir a meta dele, das atividades de produção com margem. Haverá sempre alguns minutos, como eu falei, para descanso, mas também para trabalhar em equipe, para as tarefas de ocupação, e aí você vai ser alguém conhecido como o bola cheia da equipe, e uma equipe bola cheia, que está sempre crescendo, está sempre progredindo,
além de eficaz, ele está sendo o quê? Eficiente. Então, naquela primeira hora focada, não importa qual seja a tarefa do dia que chegou para você. Esse livro, Arruma a Sua Cama, ele fala de mini hábitos, de fazer uma mini tarefa como acordar o dia e arrumar a sua cama, faça bem feito. Olha essa frase extraída desse livro. Ao arrumar a sua cama pela manhã, você cumpre a primeira tarefa do dia. Ela te dará um pequeno orgulho e motivação para concluir mais outra tarefa. E a partir dessa pequena tarefa, você concluirá muitas outras tarefas maiores ao longo de seu dia. Arrumar sua cama também reforça a ideia de que as pequenas coisas importam. E se você não consegue fazer as pequenas coisas direito, nunca conseguirá fazer as grandes coisas. É o livro Frases mostrando a importância das pequenas tarefas. Imagine isso aplicado numa fábrica. Imagine isso aplicado numa tarefa de um auxiliar de produção que está lá dentro do processo produtivo. Ele sabe que não faz agora, por exemplo, todo o sapato, toda a blusa, ele faz uma parte daquela produção. Mas mesmo fazendo uma parte, a primeira hora do dia dele, ele está ali entusiasmado. E há um procedimento padrão que já foi estudado que mostra quando não há, crie seu padrão, porque tem que ter método e tem que estar isso registrado. Sem registro não tem controle e sem controle não há gestão. Como é que eu vou gerenciar minha eficácia se eu não sigo um procedimento padrão? Então, quando eu digo, ó, a primeira parte eu devo fazer assim, 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 com esse tempo aqui, para que no final de 50 minutos, se eu executar essas tarefas, eu vou ter essa produção aqui. Mais uma vez eu falo, uma fábrica, uma empresa que tem um mínimo de gestão, ela já dá isso para os funcionários, e toda uma pequena empresa é necessário uma pequena consultoria, ou você que está vendo esse vídeo, o auxílio de um gestor profissional para ajudar a rotina do seu funcionário. Mas nós queremos falar aqui para você, enquanto auxiliar de produção, de forma humilde, você entra na empresa, aí aprenda as rotinas de cada setor da fábrica. Ou pelo menos lá naquela sua célula de produção, quais são as tarefas, quais são as rotinas a serem feitas. Tem um padrão a ser seguido. Você vai lá e segue o seu padrão com entusiasmo para que você atinja a meta com margem e você tenha tempo para ou melhorar a sua eficiência, melhorar a sua performance, ou trabalhar em equipe com as tarefas de ocupação. Essa é a aula 3. Observe que nós vamos agora continuar dando mais dicas de mini hábitos, agora desse livro Arrume Sua Cama, aplicando a como você, através de focar em pequenas atitudes, você atingir a sua meta e da hora, do turno, a meta do dia, aí vem meta de semana, meta do mês, resultado, comemoração. Paramos por aqui, agradecemos você por mais uma oportunidade, vamos parar nossa apresentação e nos vemos no outro momento. Eu agradeço todo o apoio dado e que Deus abençoe a todos.